Olá, amigos do Ideal Espírita, do curso básico de Espiritismo da FEEC. Sejam bem-vindos a mais uma aula. A mim me foi destinado o capítulo 6º sobre vida espírita, os itens de 6 a 9, relações do além-túmulo, relações simpáticas e antipáticas dos espíritos, lembrança da existência corporal, comemoração dos mortos, o dia de finado, como é que eles veem. E só lembrando para quem muitas vezes é neófito, que está iniciando na doutrina, e só um itemzinho, uma das médiuns, foram duas médiuns que receberam esse livro, uma garota de 14 anos, Julie Baudin, e a irmã dela de 16 anos. Publicado pela primeira vez em 1857, o Livro dos Espíritos foi organizado ao longo de 20 meses pelo professor francês Léon Hippolyte e Rivail, Allan Kardec. Ele coordenou longas reuniões com médiuns, fazendo perguntas a eles e colhendo respostas que se diziam dos espíritos, porque as crianças jovens de 14 e 16 anos, elas não tinham conhecimento de mensagens da área da ciência, da psicologia, da filosofia, e tampouco também dos itens mais profundos de religião e religiosidade. Então é realmente um capítulo, uma história que realmente, para quem for ler o Livro dos Espíritos, precisa ficar também sabendo desses pormenores. Mas vamos aqui comentar o capítulo 6º, Vida Espírita, começando exatamente sobre o item que foi nos destinado aqui, o item sobre exatamente a questão das relações de além-túmulo. A pergunta 274, se vocês puderem procurar no Livro dos Espíritos, vão encontrar aí 274, as diferentes ordens de espíritos estabelecem entre elas uma hierarquia de poder, há entre elas subordinação e autoridade. Se tem chefe, tem alguém que comanda, tem quem não comande. Os espíritos respondem sim, e muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros uma autoridade relacionada com a sua superioridade que exercem por uma ascendência moral irresistível. Não é questão de indicação, de apadrinhamento, não. É pelo progresso de desenvolvimento moral de cada espírito, e eles então ascendem a um projeto de autoridade junto aos outros. Os espíritos inferiores podem se subtrair à autoridade dos que lhes são superiores? Uma pergunta que está querendo, alguém não vai obedecer às ordens, às orientações? Eu disse irresistível, respondeu o espírito. Na 275, o poder e a consideração que um homem desfrutou sobre a terra dão-lhe supremacia no mundo dos espíritos, que há muitas pessoas que dizem, ele foi um representante, um grande entre as nações, ele foi realmente um general, um presidente, comandou grandes batalhas, ele foi um grande educador, nominado internacionalmente, foi um papa. Quando ele chega lá, essa autoridade ainda continua? Olha a resposta dos espíritos: não. Porque os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lê os Salmos, indicativo dos espíritos. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Não sabes que os espíritos pertencem a diferentes ordens segundo seus méritos? Pois bem, o maior da terra pode estar lá na última categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servidor estará na primeira. Compreendes isto? Pergunta o espírito ao responder a questão 275. Não disse Jesus: aquele que se humilhar será elevado, e quem se elevar será humilhado? Realmente bem entendido. 276. E aquele que foi, ainda continua ainda relacionado ainda à questão das hierarquias na Terra e a elevação, a modo de como ele vai se encontrar lá no mundo celestial.
Aquele que foi grande na terra e se encontra inferiorizado entre os espíritos, experimenta isso com certa humilhação? Pergunta muito boa. Pergunta e a resposta vem frequentemente muito grande, sobretudo se era orgulhoso e invejoso. A pessoa, quando acha-se com poder, seja um poder por conta do talento na terra, seja por conta do mérito, da meritocracia, que é muitas vezes por indicação, né? O QI de quem indica, quando ele se sente na espiritualidade inferiorizado, muitas vezes, se ele é orgulhoso, ele, ao invés de aprender essa lição, continua ainda com o seu orgulho, com o seu ego inflacionado, inflado, na melhor verdade. E o soldado que depois da batalha reencontra seu general no mundo dos espíritos, reconhece ainda por seu superior? Pergunta curiosa. O título não é nada. A superioridade real é tudo. O grande pesquisador da ciência, que tinha um filho, Raymond, ele foi a uma das reuniões porque havia uma serva da sua família, tinha dito que numa reunião espírita havia surgido uma informação de que o seu filho, que tinha ido para a Primeira Guerra, havia se manifestado. E ele, descrente, porque não, o Exército não informou nada ainda sobre o paradeiro do meu filho, ele está na guerra. E aí, de tanto, ela disse, olha, eu fui novamente uma reunião, isso na Inglaterra já, bem depois da codificação. E então ele vai a uma reunião incógnito, anônimo. E quando chega lá, uma médium, ele estava no meio das pessoas que estavam participando, a médium diz, aqui tem um senhor, pai de um filho, um soldado que está aqui, pede para transmitir notícias, chamado Raymond. Esse caso ficou tão famoso que Monteiro Lobato, ele traduziu o livro Raymond para o português. E aí ele ficou calado. Então a médium disse, olha, ele está insistindo que ele está aqui, e com uma prova de que é ele está dizendo que hoje de manhã, ao se levantar, ele abriu o guarda-roupa e na gaveta do guarda-roupa, onde tinha a roupa do filho, ele verteu lágrimas de saudade. Ele tinha feito isso no quarto sozinho. E a partir daí ele não tinha como negar um conhecimento que não tinha passado para ninguém. E deu outras informações relacionadas ao cãozinho dele. Deu provas evidentes que a vida continua. Então, quando ele chegou lá do outro lado, ele fala que chegou como soldado, reconhecendo aqueles com que atravessara a fronteira da morte e o seu comandante, a quem ele tinha muito respeito. Os espíritos das diferentes ordens são misturados? É tudo no seu quadrado ou é tudo misturado? Sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem um dos outros. Eles se evitam ou se aproximam segundo a analogia ou a antipatia de seus sentimentos, como acontece entre vós. É todo um mundo do qual vosso é o reflexo obscuro. Os espíritos da mesma categoria reúnem-se por uma espécie de afinidade, e outros grupos ou famílias de espíritos unidos pela simpatia e pelo objetivo que se propuseram, os bons pelo desejo de fazer o bem, os maus pelo desejo de fazer o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se encontrarem entre os que se lhe assemelham. O soluço não estava na resposta do Livro dos Espíritos. Me perdoe. Então está aí uma grande cidade onde os homens de todas as categorias e de todas as condições se veem e se encontram sem se confundirem, onde as sociedades se formam pela analogia de gostos. O vício e a virtude convivem sem se falarem. Vamos mais adiante. Vamos aí para a pergunta 279.
todos os espíritos têm reciprocamente acesso uns entre os outros. Os bons vão por toda parte, e é preciso que seja assim para que possam exercer sua influência sobre os maus. Mas as regiões habitadas pelos bons estão interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de que estes não as perturbem com suas más paixões. Quem leu Nosso Lar está lembrado de que havia regiões onde o espírito que conduzia André Luiz para as experiências, notava-se que havia uma barreira eletromagnética que impedia o acesso de espíritos. Aí você diz, então não há liberdade, não são todos livres. É como se de repente você dissesse assim, eu vou chegar ao palácio do governo e vou entrar. Não, vai ter sempre alguém dizendo assim, o que é que você deseja, quem é você, para saber, afinal de contas. Não vai ter esse acesso livre por conta de que ali estão imantados aqueles que nutrem uma relação de harmonia com o bem. Os maus se reúnem com os maus. Isso é muito comum a gente ver aqui na Terra. Por que os espíritos inferiores se comprazem a nos levar ao mal? Pergunta boa. Por que é que tem tanta gente ainda sendo muitas vezes obsediada por espíritos de mau juízo? A resposta: os bons empenham-se no combate das más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É uma missão. Aliás, isso aqui é a resposta 280. Qual a natureza das relações entre os bons e os maus? A resposta para essa aqui, porque os espíritos se comprazem em nos levar ao mal, é essa aqui, ó. Por inveja de não terem merecido estar entre os bons. Seu desejo é impedir o quanto possam os espíritos inexperientes de alcançarem o bem supremo. Vocês estão convidados aí em casa lerem essas outras perguntas desse item, porque aqui nas relações simpáticas e antipáticas dos espíritos, a gente dá atenção agora exatamente a esse outro item que fala desse capítulo a nós destinados para a leitura deste encontro aqui de hoje. Da vida espírita. Nós temos aqui, por exemplo, além da semelhança geral de afinidade, há entre os espíritos afeições particulares, né? Além da afinidade moral, tem afinidade por música, tem afinidade por arte, tem afinidade por algum tipo de outro sentimento. Existe a coisa particular, por exemplo, alguém que afeiçoa-se a alguém da sua existência passada ou que tenha reencontrado? Sim, do mesmo modo que entre os homens. Todavia, o laço que une os espíritos é mais forte na ausência do corpo, por não estarem mais expostos às vicissitudes das paixões. Muitas vezes as uniões afetivas na Terra se fazem de um modo muito por objeto. Ainda em algumas sociedades é necessário que o noivo, o pai de uma noiva, pague, né, para que o dote, para que a filha possa se unir em matrimônio. Então é preciso que o pai tenha um dote para o casamento. Lá não existe esse tipo de afinidade pelo poder, pelo ter, é pelo ser mesmo. Existe ódio entre os espíritos? O que é que vocês acham? Respondam antes de eu ler aqui. Balançar a cabeça, né? Sim, sim, sim. Não existe ódio, senão entre os espíritos impuros, e são eles que insuflam entre vós as inimizades e as dissensões. Os espíritos impuros, eles têm realmente raiva a ponto de obsediarem os encarnados. E é bom que se diga também que os encarnados obsediam os espíritos que também estão do outro lado e que têm a igualdade de impureza. Duas pessoas que foram inimigas sobre a Terra vão observar algum ressentimento uma com a outra no mundo dos espíritos? Aquele amigo que você fez da infância, ou aquele marido ou a esposa com quem você teve uma relação afetuosa e de repente chegaram a um ponto em que não dava mais para conviver e se separaram e tem algum ressentimento. Chegando lá, do outro lado, continua esse ressentimento? Presta atenção. Os espíritos respondem não.
Elas compreenderão que seu ódio foi estúpido e motivo pueril, motivo tolo. Os espíritos imperfeitos conservam apenas uma espécie de animosidade até que estejam purificados. Se foi o interesse material que os dividiu, eles não pensarão mais nisso, por pouco que sejam desmaterializados. Se não há mais antipatia entre eles, o motivo da discussão, não mais existindo, pode reverter-se com prazer. E a lembrança das más ações que dois homens cometeram um contra o outro é um obstáculo a essa simpatia. A lembrança das más ações que dois homens cometeram um contra o outro, sim, ela os leva a se distanciarem. Certamente, se você tinha uma animosidade muito forte com alguém, provavelmente você vai, sempre que encontrar essa pessoa, você vai evitá-la. Quando você atinge um sentimento de grandeza moral, é você que se conduz até ele para pedir até desculpas pelas falhas cometidas na existência. Mas depende muito, né, da mente e do coração. A gente passa agora com 16 minutos a falar sobre as almas que deverão se unir. Estarão predestinadas a essa união? Desde a sua origem, a cada um de nós tem alguma parte do universo, sua metade, a qual vai se reunir fatalmente um dia. As nossas almas que vieram para se unir em cerimônia de casamento, em convivência, elas já estão fatalmente destinadas a partir lá da espiritualidade? Não. Não. Não existe uma união particular e fatal entre duas almas. A união existe entre todos os espíritos, mas em graus diferentes segundo a categoria que ocupam. Quer dizer, segundo a perfeição que adquiriram. Quanto mais perfeitos, mais unidos. Da discórdia nascem todos os males humanos, da concórdia resulta a felicidade completa. Realmente não é ninguém. Quem é santo não vira mal quando deixa o corpo, nem quem é mau fica santo atravessando a porta do fenômeno morte. O espírito se lembra da sua existência corporal? Boa pergunta, né? Será que a gente vai se lembrar? Sim, quer dizer, tendo vivido muitas vezes como homem, recorda-se do que foi e te asseguro que por vezes se ri apiedado de si mesmo. Como o homem que atingindo a idade da razão ri dos excessos de sua adolescência ou das puerilidades da sua infância. Quer dizer, ao lembrar certos fatos da nossa infância e da nossa adolescência, a gente sempre diz, rapaz, eu não acredito que eu tenha feito isso. O espírito, quando deixa o corpo, relembra de algumas falhas, de alguns equívocos que cometeu enquanto na vestimenta carnal. O espírito se lembra pormenorizadamente de todos os acontecimentos de sua vida, alcança o conjunto deles de um golpe de vista retrospectivo. Interessante a pergunta. Ele se lembra das coisas em razão das consequências que tiveram para o seu estado de espírito, mas compreende que há circunstâncias de sua vida às quais ele não liga nenhuma importância e que nem mesmo procura recordar. Algumas almas encarnadas, quando atingem uma certa idade que precisam passar por uma provação, elas têm anulada a memória, perdem a memória, chamamos mal de Alzheimer, e elas, nesse momento, estão transitando para uma melhoria que muitas vezes de um pensamento equivocado que tinham. Eu sempre conto a história de um casal que se uniu no final da Segunda Grande Guerra, lá na terra onde eu nasci. Os dois se apaixonaram muito cedo, 15 anos, ele com 19, se casaram, tiveram filhos, mas chegou um tempo em que nenhum mais se aguentava, nenhum convivia com o outro. Separaram. E ela não podia mais, quando ia para uma casa de onde ele estivesse, se retirava, não podia mais conciliar nenhuma vontade de estar perto. O tempo passou,
veio o esquecimento, veio exatamente o problema de memória, e aí ela ficou sem reconhecer ninguém. Os filhos foram um dia, souberam que o pai estava também meio desamparado, largado, porque a outra mulher com quem ele fizera relações o abandonara, e foram buscá-lo. Colocou os dois em casa, à tardinha, no jardim, ali na Avenida Rui Barbosa. Os dois se balançavam em cadeiras e conversavam. Diz: "Ah, você é muito bonita. Você gostaria de se casar comigo?" E ela: "Ah, gostaria muito." Porque nenhum dos dois tiveram paciência para escusar as mágoas, os ressentimentos, os tormentos que um ao outro conduziram. Olha a bondade e a misericórdia de Deus fazendo com que o mal de Alzheimer fosse beneficiário. Vamos pular. Não é a música da Sandy, não. É pular as páginas aqui. Capítulo da comemoração dos mortos. Interessante, finados. Como é que se portam os espíritos do outro lado? Os espíritos ficam... A pergunta 325. Os espíritos ficam sensibilizados ao lembrarem-se deles, os que amaram sobre a terra? Às vezes, mais do que podeis crer. Se são felizes, essa lembrança aumenta-lhes a felicidade. Se são infelizes, são para eles um alívio. O dia da comemoração dos mortos, finados, tem alguma coisa de mais solene para os espíritos? Eles se preparam para vir visitar os que irão orar junto aos seus despojos nos cemitérios? Resposta fantástica. Os espíritos atendem ao apelo do pensamento nesse dia como nos outros dias. E não precisa realmente ser lá no cemitério, não. Eles são atraídos pelo pensamento de bondade, de lembrança boa, de recordação auspiciosa que tivermos deles. E eles se aproximam junto ao nosso recanto domiciliar, junto ao ambiente do nosso trabalho. Sim. Só para acentuar bem. Esse dia é para eles um dia de encontro junto às suas sepulturas. Nesse dia estão aí em maior número, porque existem mais pessoas que os chamam, porque vão para lá. E aí eles vão para lá. Mas cada um vem por causa dos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. O espírito assiste ao seu enterro? Olha uma pergunta também boa. Muito frequentemente assiste, mas algumas vezes não compreende o que se passa, se está ainda perturbado. Muitas vezes ele ainda está saindo do corpo e adentrando um abrigo hospitalar na dimensão da luz, para ser atendido da fase onde uma doença de grande tempo, de largo tempo, foi acometido, e ele precisa ser resgatado pela fonte maravilhosa dos samaritanos para restaurar-lhe o ânimo, o tônus da vida do espírito. Então, ele se lisonjeia com a concorrência de assistentes ao seu enterro, ele fica feliz, orgulhoso, quando vê muita gente no seu enterro. O espírito, mais ou menos, de acordo com o sentimento que os anima. O espírito daquele que acaba de morrer assiste à reunião dos seus herdeiros. Quase sempre. Deus o permite para sua própria instrução e o castigo dos culpados. É então que ele julga o valor das manifestações que lhe fazem. Para ele, todos os sentimentos estão a descoberto, e a decepção que experimenta vendo a cobiça dos que partilham seus despojos o esclarece sobre seus sentimentos, mas sua vez virá. Sabe, na hora da partilha, que tem aquela briga da família, isso aqui é meu, isso aqui é não meu, meu pai deixou isso aqui para mim. Ele sofre também com isso,
Por isso é sempre bom deixar por escrito, sabe? Do que você vai deixar, para que não ocasione nenhuma perturbação, até mesmo na hora do enterro. O respeito instintivo que o homem, em todos os tempos e entre todos os povos, testemunha pelos mortos, é um efeito da intuição que tem da existência futura. É a consequência natural dessa intuição. Sem ela, esse respeito não teria sentido. O livro é esse. Serve de estudo para esse curso básico, mas é tão bom folheá-lo em casa que a gente agradece que vocês possam fazer o dever de casa. Aqui é apenas uma provocação para que vocês possam manter mais um sagrado elo de conhecimento através da doutrina dos Espíritos. Paz e bem para todos.